sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Para mim e para você é um privilégio muito grande nós podermos ter o Senhor Jesus morando dentro dos nossos corações. Ele habita dentro de nós. Tem reformado, reestruturado, tem trabalhado assiduamente para nos fazer pessoas diferentes. Nós temos nos tornado pessoas diferentes. Nós temos nos tornado pessoas melhores, não porque nós temos uma religião, mas porque nós temos aprendido que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e escolheu morar dentro de mim e de você por causa de uma missão: transformar-nos. Amém? E a igreja de Apocalipse, ele diz algo muito parecido. Ele diz à igreja de Apocalipse que ele precisava entrar. Porque a igreja de Apocalipse, a igreja respectivamente de Laodiceia, precisava de uma reforma, precisava de uma transformação. E ele disse: vocês me puseram para fora, abram a porta porque eu quero entrar. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Essa batida eram os apelos do Senhor. Eram as verdades das quais ele dizia: vocês dizem que é rico e não são, dizem que enxergam e não enxergam, dizem que são sadios, mas são doentes. Essa é a batida do Senhor. São os apelos de Deus no coração da igreja, para que a igreja de Laodiceia pudesse abrir-se para receber o seu reformador de volta. E a Bíblia diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Podemos assentar. Jesus faz um apelo à igreja de Laodiceia, e ele diz assim: eu tenho batido a porta. Eu tenho usado todos os recursos que eu possuo. E quais são os recursos do Senhor Jesus? São as tentativas que ele faz para nos levar a uma lucidez, para nos levar a uma compreensão, para nos fazer entender o nosso quadro, a nossa situação. Qual era a situação da igreja de Laodiceia? Uma igreja que havia se esfriado, que havia se afastado dos primórdios do Evangelho. Era uma igreja que tinha posto Jesus para fora, porque havia enriquecido. Uma igreja que dizia que era uma igreja poderosa, rica. E Jesus queria alertar esta igreja dizendo: a riqueza monetária de vocês nada significa para mim, nada significa para o reino. A riqueza que vocês precisam é eu dentro de vocês, é o meu governo, é estabelecer o meu governo dentro de vocês. Quantas igrejas têm posto o Senhor para fora por causa dos recursos que possuem? Quantas pessoas têm posto Jesus para fora da sua vida? Jesus como guia, como dirigente, como conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz. Optando e escolhendo os recursos ao invés daquele que provê. A provisão ao invés do provedor. E o Senhor Jesus diz: eu estou batendo a porta. Eu estou abrindo para vocês o quadro real da situação espiritual de vocês. E eu espero que alguém ouça as minhas batidas e venha abrir a porta. Porque vocês me puseram para fora. Eu quero falar sobre 4 situações ruins. Uma boa, 3 ruins. Eu quero falar primeiro em Lucas 5, ontem eu meditei sobre isso com vocês, e eu quero falar de novo hoje sobre uma outra maneira, sobre os fracassos da vida. Eu quero falar o primeiro episódio da vida de alguém, que foi quando eu fui encontrada, quando você foi encontrado, quando ele está do lado de fora. Lucas capítulo 5. Pedro era um judeu, conhecia os mandamentos, sabia o que estava escrito em Deuteronômio 8, Deuteronômio 18, 28, que a bênção do Senhor era sobre o judeu. E em todo lugar que ele colocasse as mãos, a bênção ali viria pairar. Só que naquela noite, naquele dia, a bênção não veio ao encontro daquele judeu, um bom judeu. Senão não estaria fazendo parte do currículo do discipulado. Naquele dia, Pedro experimenta um fracasso no seu trabalho.
E ele era um bom homem, um bom judeu. Pessoas boas sofrem. Às vezes você, eu, nós, não sei, olhamos para uma pessoa e queremos julgar. Isso chega a ser ridículo. E às vezes nós queremos julgar o caráter, a idoneidade de uma pessoa pelo sucesso financeiro dela. Isso, como cristão, é proibido que nós façamos, mas alguns de nós às vezes fazemos isso. Pedro era um bom judeu, mas ele tinha uma profissão muito simples, que não dava para ele enriquecer, apenas para sustentar a família, estudar os meninos, e era isso que ele tinha. E a Bíblia diz que naquela noite ele experimenta um fracasso, ele não tinha nada para levar para casa, nada para levar para o mercado, e ele era um bom judeu. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Jesus chega na vida de Pedro no dia em que Pedro está diante do seu fracasso. Quando Jesus chegou na minha vida e na sua vida, não foi um dia aleatório. Não, eu estava vivendo um fracasso, você estava vivendo um fracasso. Eu não sei qual era o seu, mas eu sei qual era o meu. Quando Jesus se apresentou para mim e para você, Ele nos fez enxergar que existe vida fora do nosso cotidiano, que existe vida fora do que a gente conhece. Às vezes as pessoas sem Cristo, elas estão tão habituadas ao sofrimento, tão entregues à dor, ao fracasso, ao fiasco, que elas acreditam que não existe vida, que essa conversa de crente, de prosperidade, é balela. Se tornou o quê? Se tornou um souvenir para alguns ganharem algumas promoções, ou levarem lucro em alguma coisa. Mas a verdade é que quando eu fui encontrada por Cristo, tanto quanto você, nós fomos encontrados nos dias dos nossos fracassos. Por que você acha que Jesus experimentou aquela cruz por mim e por você? E Ele esperou o dia da minha dor, o dia da sua dor, para mostrar que Ele estava fora da minha vida e da sua vida. Às vezes alguns de nós aqui, eu não, porque eu era muito criança. Quem sabe alguns de vocês, antes de conhecer a Cristo, dizia: eu tenho uma religião, eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu conheço Deus. Eu amo Deus, Deus me ama, Ele está comigo junto, eu faço as minhas orações, e eu busco Deus, e eu. Muitos de nós já ouvimos isso, ou alguns de nós já presenciamos isso. Mas quando Jesus se apresenta, todo o nosso credo, como explica Pedro, as vãs, a herança vã que recebemos dos nossos pais, todo aquele idealismo religioso, toda aquela conclusão religiosa cai por terra, porque Jesus não tem nada a ver com a minha religião, nem com a sua religião. Ele tem a ver com a vida que Ele nos propõe. Ele tem a ver com a vida do outro lado do muro. Eu gosto demais da bênção que Jacó deu para José. José, separado dos seus irmãos, um ramo plantado junto ao muro. Os seus irmãos lhe flecharam o coração com seu ódio e sua inveja, mas José permaneceu no escudo do forte, o redentor de Jacó. E o José foi um ramo plantado junto ao muro que atravessou para o outro lado. Quando eu conheci Jesus, Ele disse assim: tem um outro lado da vida que você não conhece. Quando você conheceu Jesus, Ele disse para você: tem um outro lado da vida que você não conhece. Porque de verdade, quando nós vivemos situações tão cotidianas e rotineiras, nós nos amoldamos ao sofrimento. E achamos que não existe vida fora daquilo. Não existe vida fora daquela doença. Não existe vida fora daquele fracasso. Não existe vida fora daquela dificuldade, daquela aflição. Não existe vida. Nós começamos a ser amoldados, disciplinados naquela situação. E quando ele chega, nós olhamos e dizemos: mas espera aí,
O Senhor está fora. E eu achei que estava dentro. Mas o que é que havia dentro de nós? Aquela velha religião que nada podia fazer por nós. Ou então, aquele velho e antigo dom do qual você se firmava. Ou então, aquele velho idealismo. Ou aquele velho sincretismo que misturava todas as coisas dentro de você. E você fazia uso de cada coisa um pouco. Mas quando ele se apresentou para mim e para você, eu vi que ele estava fora de mim. Você viu que ele estava fora da sua vida. E a primeira pergunta que certamente você fez ou está fazendo esta noite: como é que eu faço para te pôr dentro? Eu não quero só viver e vivenciar as minhas pescas maravilhosas. Eu não quero só notoriedade. Eu não quero só aquilo que o Senhor me habilita a fazer. Eu quero o Senhor dentro de mim. A Bíblia diz que Pedro estava cansado e fracassado aquela noite. Não houve pesca. Houve tentativas, mas não houve pesca. Muitos dos nossos esforços, muitas vezes, não dão em nada. Principalmente quando ele está do lado de fora, é óbvio. E a Bíblia diz assim, que Jesus diz para Pedro: Pedro, empresta seu barco. Um dia ele pediu meu coração emprestado. Só para me dar uma amostra grátis do que ele podia fazer. E eu emprestei. Mas eu gostei tanto deste empréstimo, que eu acabei oferecendo todo o meu coração para ele. Um dia ele pediu o seu coração emprestado. Empresta um pouquinho o seu coração. Me dá um lugar pequeno do seu coração. Eu quero mostrar o que eu sou capaz de fazer. E quando você viu tudo aquilo, você diz: meu Deus, eu não te empresto. Eu te dou a minha vida. Os meus dias, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Eu te dou a minha alma. Eu te entrego tudo o que eu tenho. E quando Pedro empresta o barco para Jesus, e Jesus prega naquele barco, e então Jesus olha para Pedro e diz: vai agora ao mar alto e vai pescar. Será a sua última pesca. Última. Ele tentou pescar de novo. Em João 21, não pescou nada, quando estava meio frustrado consigo mesmo. Então, ele pesca uma grande quantidade de peixes. E ele fica maravilhado. E ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou pecador. Ele disse: o que é que o Senhor quer comigo? Isso não aconteceu com você? Certamente. Quantas pessoas melhores do que eu e que você ele pôde escolher? Você sabe que eu tenho uma explicação, não é, para a escolha de Jesus para mim? E eu acredito que você também aceite essa explicação. Eu sei que existem muitas pessoas melhores do que eu na face da terra, mas eu acredito que nenhuma delas precise tanto dele quanto eu. Eu acho que foi isso. Esse não é o pensamento que nós dividimos juntos? Quem na face da terra precisa dele tanto quanto você? Ninguém. Eu digo isso a ele todos os dias. Eu digo, pode existir gente mais inteligente, mais hábil, mais dinâmico, mais tudo. Mas na face da terra, procura e olha. Quem te necessita mais do que eu? Existiam muitos pescadores melhor do que Pedro. Pedro era chucro. Pescadores mais inteligentes, existiam, não vamos falar de outras qualidades de discípulos, porque discípulos tinham variados, mas vamos falar de pescadores mais comedidos. Mas fala para mim, quem precisava de Jesus mais do que Pedro? Como um pescador? Ninguém. Um moço que atropelava nos próprios sentimentos. Um moço que andou 3 anos e meio com ele, achando que estava pronto. Quem mais? Qual era o pescador daquela praia? Ou daquela pequena empresa de pescadores
que frequentavam aquela praia ou alguma praia circunvizinha, que precisava de Jesus mais do que Pedro? Ninguém. Ninguém. E essa é a explicação que eu tenho para a escolha dele. E quando Pedro prostra-se diante dele, dobrando os seus joelhos, Jesus disse para ele: o que eu quero com você? Você está pedindo que eu te deixe? Você está pedindo que eu me ausente? Eu vou entrar dentro da sua casa. Eu vou entrar dentro da sua vida. Eu vou entrar dentro da sua história. Você será uma pilastra da igreja. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua forma. Eu vou mudar seu coração. Eu vou fazer com que a sua alma se torne uma alma comedida. Eu vou fazer você um gigante, um guerreiro. Quando Jesus chama Pedro aqui, em Lucas 5, ele já estava vendo Pedro lá. Aquele Pedro andando, e as camas colocadas, e a sombra de Pedro ia curando os enfermos. A Bíblia diz assim no capítulo 5, versículo 10. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lavaram os barcos, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Foi isso que eu fiz, foi isso que você fez. Ele nos mostrou tanto milagre, tanta prosperidade, tantas bênçãos, que nós optamos ainda por ele. Vem morar dentro. É ou não é? É ele. É ele. Eu sempre ensino uma coisa para vocês. Melhor do que a bênção é ser abençoado. A bênção ela pode passar. Quando você é abençoado, onde você for, as coisas devem acontecer. Salmos 23. As bênçãos, as misericórdias te acompanharão e te seguirão. Melhor do que bênção é ser abençoado. O que Pedro entendeu: Senhor, me mostra o segredo de pescar maravilhosamente, de ganhar. Não, eu não quero apenas a bênção. Eu quero o abençoador morando dentro de mim. Se tu me queres, eu te quero. Eu não sei por que o Senhor me quis, mas se o Senhor me quis, eu te quero. É ou não é? Até hoje você já descobriu por que o Senhor te quer? Não, eu também não. Mas se Ele me quer, eu quero Ele também, não interessa. E eu não vou entender, e não tem teólogo que vai me explicar isso. Ninguém vai conseguir elucidar essa interrogação na minha mente. Ninguém. Mas eu não preciso sanar essa questão, porque essa questão já não existe mais. Se Ele me quer, eu o quero. Ele te quer, e você? Você o quer dentro de você? Dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua vida? Jesus estava fora, mas agora entrou dentro. Mateus capítulo 8. O fracasso é iminente quando Jesus está fora. Eu e você experimentamos fracassos de todos os tipos, níveis, graus e etnia. Quando Ele está fora, o fracasso era iminente. Eu queria que você lembrasse de você sem Jesus. Lembra agora? Deus me livre. É a primeira coisa que vem na minha mente. É ou não é? Não é o que você diz? Jesus estava fora. Lembra de quando Jesus estava fora? Solidão, tristeza, medo, insegurança, pavor. Você estava à mercê da situação. Pobreza, miséria, doença. Jesus estava fora. Jesus estava fora de Pedro. Fracasso. Agora Jesus entra dentro. Mateus capítulo 8, versículo 14. A palavra do Senhor diz que Pedro estava com um problema doméstico. Ele provavelmente morava com a sogra, e a sua sogra adoeceu, e ela era uma mulher muito útil. E toda vez que eu leio sobre a sogra de Pedro, eu lembro de uma coisa: quando Ele faz as obras dele em nós, é para que nós os sirvamos. Os irmãos, que possamos servir o Senhor, servir os irmãos. A sogra de Pedro foi curada para servir.
Jesus entrou dentro da casa de Pedro. Agora ele começa a ficar dentro. Ele começa a participar da família, do núcleo. Jesus está dentro da sua vida, porque lá fora faz frio. Lá fora faz frio. E esse é o título da mensagem. Lá fora é frio. Eu nunca mais quero experimentar lá fora, porque lá fora é frio. Lá fora é difícil. Sem Ele. Lá fora é dor, é insegurança, é pânico. Lá fora é a força do braço. Lá fora é a força humana. E a Bíblia diz assim em Mateus capítulo 8, versículo 14. Jesus entrando em casa de Pedro, diga, ele entrou na minha casa. Aqui, ó, ele mora aqui dentro. Você consegue sentir ele? Ah, é bom demais, fala a verdade. É tão bom que chegou a ser uma coisa de maluco. Sabe por quê? Você pode estar triste o que for, você consegue sorrir. Isso é coisa de gente doido. É ou não é? Você pode estar vivendo com a vida de cabeça para baixo. Você consegue esquecer dos seus problemas, literalmente. Você consegue sorrir, você consegue guinar a vida. Você consegue sonhar, mesmo em meio ao caos. Isso é coisa de doido. É ou não é? Você consegue crer sem ter. Você consegue confiar sem saber. E ele entrou na casa de Pedro e viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Agora eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque eu trago isso para mim agora e para você. Porque ele entrou na minha casa para cumprir toda a profecia escrita por mim, pela minha vida e pela sua. Deus escreveu profecias e elas irão se cumprir na minha vida e na sua vida. E ele ali na casa de Pedro, fazendo milagres, operando, libertando, para que a profecia se cumprisse. E eu quero Jesus dentro da minha casa espiritual, dentro da minha casa emocional. E eu quero Jesus dentro da minha vida, para que todas as profecias que existem sobre mim se cumpram para a glória de Deus. Diga amém. Agora ele está dentro. Jesus entrou dentro da minha vida. Ele entrou dentro da sua vida. Então agora é a hora de você pôr para fora pecado, avareza, cobiça, prostituição, adultério. É hora de você colocar para fora concupiscência, inclinação carnal. É hora de você colocar para fora tudo que desabona a presença do seu Senhor. É hora de colocar para fora a enfermidade. Onde Jesus chega, a enfermidade sai fora. Onde Jesus chega, o pecado é posto para fora. Onde Jesus chega, a diferença ela tem que acontecer. E a Bíblia diz assim no versículo 17. Diga comigo, ele está presente para que se cumpra. Tudo que está escrito sobre você, no livro de Deus, vai se cumprir. Existe um livro escrito a respeito da sua vida. Tudo que está escrito, ele está dentro para que possa cumprir toda a palavra profética, todos os pensamentos, toda a vontade de Deus, todo o propósito soberano de Deus, tanto da minha vida quanto da sua vida, vai se cumprir, porque ele está dentro, ele entrou dentro da sua vida, para habitar, para ser entronizado, para governar sobre mim e sobre você. Diga amém. Ele está dentro. E o mal tem que sair. E a dor tem que ir embora. E a ferida tem que ir embora. E a insegurança e o medo. E essa humanidade que definha tem que ir embora. Nós temos que nos revestir dele, nos encher dele e dizer assim: eu creio, o Senhor está dentro. Dentro. A Bíblia diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Ele mora dentro de mim, dentro de você, porque ele tem coisa para cumprir. Ele diz em João: aquele que me amar guardará a minha palavra, e eu virei para ele e farei nele morada.
Ele mora dentro de mim e Ele mora dentro de você, porque Ele tem uma obra a fazer, cumprir a respeito de você o que está escrito, cumprir de mim o que está escrito. Deus escreveu no céu e isso será transmudado, transferido, reescrito na terra. Por isso que Ele está dentro de mim, por isso que Ele está dentro de você. Diga glória a Deus. Agora, eu quero falar de duas situações. Primeiro, Jesus estava fora de mim, fora de você. E Ele entrou para cumprir a Escritura. E agora tudo é mil maravilhas, com um adendo. Com uma situação negativa. E quando o que está fora entra? Você no frio fecha todas as janelas, tapa todas as brechas, porque lá fora faz frio. Quando o frio de fora consegue entrar, o que você faz? Quando o medo que assombra os que estão lá fora, quando a insegurança, quando as dúvidas, os fracassos dos quais você anteriormente experimentou, bate a sua janela e a sua porta querendo entrar. Existe um homem, e eu quero falar só dele nesta noite, Mateus capítulo 14. Ele deixou entrar. O que estava lá fora conseguiu entrar. Sabe, irmãos, tudo o que o Senhor Jesus quer de mim e de você é que nós averiguemos diariamente as brechas nas portas e nas janelas, para que o que está lá fora não entre. Porque aqui dentro tudo vai bem. Ele está no governo, Ele está no trono. Aqui fora é tempestade. Aqui fora são pleitos. Aqui fora são agruras. Aqui fora são decepções. Mas tudo o que eu preciso é tapar todas as lacunas, todas as brechas e frestas. Para que aquilo que está aqui fora não possa entrar. Para que aquilo não me domine mais. Porque eu já vivi aqui fora. Aqui fora é muito ruim. É muito ruim. E Ele me fez entender que lá dentro... lá dentro, quando Ele está, tudo fica melhor, tudo é conforto, tudo é bom. Pedro estava no meio da tempestade. Eu não sei se você está passando por alguma tempestade, mas se você está passando por uma tempestade, saiba que o Deus que você serve é responsável. Ele pode não vir na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas na última vigília Ele chega. Ele é responsável. Às vezes nós atribuímos ao Senhor Jesus conotações negativas, sem mesmo prestarmos atenção no que estamos fazendo, por meio de nos sentirmos abandonados, isolados, escanteados. Ele chega, Ele vem ao nosso encontro, porque nós somos dEle. E não importa onde estivermos, Ele vai em busca de quem é dEle. E Ele começa a andar sobre as águas. E os discípulos, amedrontados, começaram a gritar por socorro. É um fantasma. Ele disse, não, nada disso. Sou eu. Pedro diz, quê? O quê? Ele está andando sobre as águas. Eu quero provar disso. Eu não quero me demorar sobre a ação de Pedro positiva, eu quero falar um pouquinho sobre a negativa. E ele diz assim para Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Às vezes nós falamos tanto do afundamento de Pedro, mas foi o único que teve coragem de descer do barco. É ou não é? A Bíblia diz que ele começa a andar e de repente ele esqueceu alguma fresta aberta. Porque ele começa a sentir que o vento está forte. Mas o vento estava forte dentro do barco. O vento estava forte quando ele desceu do barco. O vento nunca deixou de estar forte, nem para mim nem para você. Alguma vez o vento deixou de estar forte
Não. Alguma vez faltou-nos tempestades? Não. Mas alguma vez nos faltou o socorro, alguma vez nos faltou o suporte, nos faltou a mão estendida, mesmo quando nós não tínhamos fé suficiente para terminarmos a jornada e clamamos por socorro, e a mão dele estendida nos levantou e nos sustentou. Nunca nos faltou socorro, nunca nos faltou o ID, nunca nos faltou o nosso chamado. Somos chamados para descer dos barcos, somos chamados para enfrentar tempestades. A tempestade existia, só que por alguns momentos Pedro foi dominado por uma fé, e ele começa a andar. E a Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 14, versículo 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Havia uma fresta aberta. Olha para o seu irmão e diga: cuidado com as frestas. Você não imagina o que um pouquinho do que há lá fora, dentro, pode fazer. Você não imagina o que uma tristeza, o que uma dor, o que uma frustração, uma pitadinha pode fazer dentro de você. Você não imagina o caos, o desastre que é aquilo que está lá fora quando entra dentro de você. Até o maior gigante como Davi caiu, havia fresta aberta. E a Bíblia diz assim, que bem claro: mas sentindo o vento forte, aí ó, tinha uma fresta, o vento entrou. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está lá fora. Aquilo que o diabo está governando, dominando, aprontando, entra dentro de nós. Por quê? Porque o que ele está fazendo tem um tempo determinado, tem uma área determinada, e quando o meu Senhor disser chega, acabou. Mas quando o que ele está aprontando lá fora consegue entrar dentro de mim, eu vou sentir medo, eu vou sentir insegurança, eu vou me sentir uma pessoa comum, como qualquer outra. Eu vou querer retroceder, eu vou acabar afundando. A Bíblia diz assim, que Jesus estende a mão e segura Pedro pela mão. Qual era a distância que Pedro estava de Jesus para que Jesus, com a mão estendida, pudesse pegá-lo? Qual era a distância? 10 metros, 3 metros, 2, não. Distância de um braço. Por isso que eu te digo, os momentos em que você está mais perto da sua bênção, é os momentos de relaxamento e é os momentos mais perigosos da sua vida. A Bíblia diz assim, que Jesus o levanta e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mateus 16, 21. Pastora, e quando eu vou lá fora? É maluco de ir lá fora. Eu nunca fui lá fora, nunca mais voltei lá fora. Mas eu já tive frestas abertas. Já, e lá fora é frio. E às vezes eu dizia: eu me esqueci como é ruim lá fora. Quando você experimenta dentro o que está acontecendo lá fora. A Bíblia diz que Pedro, mais uma vez, um dia saiu fora. Ele quis participar de algo que não entendia. Ele quis intrometer em coisas que não eram de sua alçada. Jesus diz a ele, aos discípulos, sobre a sua morte, sobre a redenção. E Pedro, todo cheio de si, pelo elogio acima: tu és Pedro, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Ensoberbecido. A soberba é um perigo para mim e para você. Ela é um perigo, porque ela nos leva lá fora. A soberba é a ponte de dentro de mim para fora. A soberba é a ponte de dentro de você para fora. E Pedro sai para fora. E a Bíblia diz em Mateus 16, 21. Desde então começou
Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, chamou-o escanteado num cantinho, começou a repreendê-lo, dizer: que é isso, Senhor? O Senhor falando que o Senhor vai morrer e tal. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Que? Sabe, irmãos, quando é que eu vejo que... Você poderia dizer: pastora, quando é que eu vejo que eu saí para fora? Quando você não entende mais as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Quando você vê seu problema apenas no âmbito humano. Quando você não consegue encontrar solução porque você não tem mais fé. Quando você não consegue mais crer, tudo é humano, tudo é o seu braço, tudo é a sua habilidade, você saiu para fora, você é um ser humano comum, você não consegue mais crer no milagre, você não consegue mais crer no SOS do céu, você não consegue mais confiar, nem acreditar naquilo que Ele é capaz de fazer por você. Qual foi a consideração da qual o Senhor Jesus fez para Pedro? Você não entende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Quando nós deixamos de entender, de conhecer, de compreender, de crer nos milagres, de crer na operação do Espírito, nós saímos para fora, abandonamos o nosso coração, abandonamos a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele, e vamos viver como seres humanos comuns, na força do braço, na inteligência do nosso psique, na força do nosso emocional. E então nós ouvimos do céu, não aquela frase maravilhosa: esta é minha filha amada em quem eu tenho o meu prazer, este é meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer, que todos nós esperamos ouvir do céu diariamente, mas nós ouvimos: volta para dentro, volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Porque aqui fora continua fazendo frio, aqui fora é dor, é tristeza, é abatimento, e aqui fora você me perde. A Bíblia diz assim, versículo 23: e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você vai viver 30 anos dentro da igreja e você não vai entender essa frase. E quando você chegar no céu, você pergunta para Jesus o porquê dessa expressão. Para trás de mim, Satanás. Paulo diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Ele diz que me serve de escândalo. Tenho te ensinado, tenho te mostrado, tenho te feito experimentar coisas inescrutáveis, coisas maravilhosas, e você vem contradizer o meu chamado, a minha missão. Você escandaliza tudo que eu tenho te ensinado, tudo que eu tenho te mostrado. Eu tenho falado com você, diz o Senhor para mim e para você. Eu tenho te ensinado, eu tenho te mostrado coisas grandes e firmes que você nunca antes conheceu. E de repente você vem falar para mim de um problema, e você vem falar apenas de um âmbito humano. Você vem falar apenas de uma situação humana, de uma logística humana. Onde estão os seus? Onde está todo o investimento? Quantos anos você está ouvindo a palavra? Onde está todo o investimento? Onde está toda a palavra? Onde está todo o ensino para que você faça uso e prática no momento da dor? Fale como um crente, como alguém que mora dentro e tem Ele governando no momento da aflição, da pobreza, da dificuldade. Fale como aqueles que têm Ele dentro. Aí Jesus diz assim: porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você ouviu com os olhos, com os ouvidos naturais, e vê com os olhos naturais. Ele está dentro. Diga amém. Não saia para fora. Não queira agir como um ser humano comum. A sua experiência vai ser péssima. Não saia para fora. Pastor, explica um pouquinho melhor o que é sair para fora. Eu vou dizer de novo. É você enfrentar as suas adversidades de uma maneira comum, como as outras pessoas que não o possuem. Desesperado, aflito, inseguro, ansioso, triste, abatido. Você saiu para fora.
Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você converse com aquele Senhor que mora dentro de você. Ele mora dentro de você. Ele está dizendo assim para você: tape as frestas das portas e das janelas. Não deixe o que há lá fora entrar, contaminar teu coração. Jamais saia para fora. Jamais. Aqui dentro você está seguro. Aqui dentro você recebe direção. Aqui dentro você enxerga a luz, você enxerga o caminho. Aqui dentro você está protegido. Jesus mora dentro de você. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você tem conhecido isso. O amor dele por você tem sido derramado todos os momentos. E você tem experimentado deste amor e deste cuidado. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quem sabe você está passando por momentos de tempestades. Tape as brechas. Não deixe as tempestades impressionar você. Não deixe o vento, não deixe a angústia, não deixe a tristeza, não deixe o medo entrar. Você é guardião. Você é aquele que deve tapar, fechar todas as entradas indevidas de tudo que tem acontecido aqui fora. Nunca saia para fora. Nunca queira enxergar a vida da maneira que você enxergava antes. Lembra como era antes? Nunca queira fazer, nunca queira agir, nunca queira viver da maneira que você vivia. Você não é um ser humano comum. Não. Você é alguém que Ele mora dentro. Ele habita dentro. E quando você o procura, você não o procura fora de você, você o procura dentro. E quando você o vê dentro. E quando você pensa no lugar preferido dele, é o lugar que é dentro de você. Ele é o nosso Emanuel.